Seja para alugar ou revender, investir em imóveis continua sendo um caminho que muitas pessoas buscam, acreditando ser a melhor opção para aplicar o seu dinheiro e crescer o seu patrimônio. Porém, o valor de um imóvel costuma ser alto, o que afasta a maioria das pessoas desse tipo de investimento. Além disso, esse processo é extremamente demorado, envolve um alto nível de burocracia e, consequentemente, de papelada. Mas o que não tem risco mesmo e você pode fazer de graça é deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois temos vídeos novos todas as quartas e aos domingos. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra para o YouTube que o conteúdo aqui é relevante. Bem, já curtiu? Se inscreveu? Então solta a vinheta! A boa notícia é que investir nesse setor pode ser mais barato, mais prático e bem mais fácil, através dos FIIs, ou Fundos de Investimento Imobiliário. Oferecendo uma série de vantagens, os fundos imobiliários vêm ganhando cada vez mais popularidade no mercado brasileiro. Mas, se você ainda não sabe do que se trata, nem como investir em fundos imobiliários, sem problemas. Confira nesse vídeo e entenda tudo sobre esse tipo de investimento. O que é um fundo imobiliário? Bem, fundos de investimento imobiliário, também conhecidos pela sigla FII, nada mais é que um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum: investir em ativos imobiliários. Ou seja, podemos entender os FIIs como um investimento realizado através de bolsa de valores, em que o investidor compra uma ou mais cotas do fundo e pode ganhar dinheiro com a valorização da cota, ou com a distribuição de rendimentos realizada pelo administrador dos fundos imobiliários. O dinheiro que todos investiram no fundo, em forma de cota, é administrado por um gestor, que é responsável por contratar e realizar os investimentos mais interessantes e garantir uma boa rentabilidade para o fundo. Normalmente, os ativos adquiridos são os próprios empreendimentos imobiliários em si, como prédios, shoppings e galpões logísticos. Entretanto, um FII também pode ter outros investimentos ligados ao imóvel. Isto é, alguns fundos investem também em títulos imobiliários, letras de crédito imobiliário ou certificados de recebíveis imobiliários, ou até mesmo cotas de outros fundos imobiliários. Agora, vamos entender um pouco quais são os tipos de fundos de investimentos imobiliários. Existem diversos tipos de fundos imobiliários no mercado, cada um com uma estrutura, estratégia, característica de ativos diferentes. Porém, é possível classificar os fundos imobiliários em duas grandes modalidades. Em primeiro, temos fundos de tijolo. São fundos focados majoritariamente em empreendimentos físicos. A política desses fundos imobiliários é investir na aquisição, na construção e no aluguel de imóveis comerciais, como shopping centers, faculdades, prédios comerciais, agências bancárias, centros de distribuições, galpões de armazenamento e hospitais. O objetivo de um fundo de tijolo é encontrar pessoas e empresas interessadas em utilizar os imóveis adquiridos. Em troca, o fundo imobiliário recebe uma renda mensal de aluguel para ser distribuída aos seus cotistas. E qual é a rentabilidade dos fundos imobiliários? Muitas pessoas não sabem quanto rende o fundo imobiliário. Saiba que isso ocorre de duas formas: por meio de valorização das cotas e pela distribuição dos seus rendimentos. Mas vamos agora entender melhor cada uma dessas coisas. A valorização das cotas. Bem, o preço unitário da cota de um fundo imobiliário pode se valorizar com o tempo, seja pelo aumento do patrimônio do fundo ou pela variação natural do mercado. Com isso, as pessoas que investiram lá no início podem lucrar vendendo suas cotas por um preço superior ao comprado. Agora, na distribuição de lucros do fundo. Bem, por se tratar de um investimento imobiliário, todo fundo imobiliário tem uma renda mensal, advinda principalmente de aluguel dos seus imóveis. Depois de apurado o lucro líquido que o fundo teve, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% desse rendimento aos seus cotistas, de forma proporcional à quantidade de cotas que cada um possui. O valor é repassado para a corretora onde a cota foi comprada,
que vai depositar a quantia diretamente na sua conta. Isso é, sempre que tiver o pagamento dos dividendos, ele será depositado diretamente na sua conta. Mas, agora, quais são os riscos em investir em fundos imobiliários? Bem, como todo investimento, um fundo imobiliário também possui uma série de riscos. Os 4 mais comuns são: risco de mercado. Por serem negociados na bolsa, os fundos imobiliários estão constantemente sujeitos ao risco de desvalorização do mercado. Fatores como a situação geral da economia, mudança na demanda por imóveis e a variação na taxa de juros podem derrubar o preço das cotas de um fundo imobiliário e prejudicar o investimento. Em segundo, temos risco de liquidez. Mesmo com os fundos imobiliários crescendo cada vez mais no país, a quantidade de participantes nesse mercado ainda é muito pequena, afetando a liquidez do investimento. Isso pode tirar a liberdade de quem investe buscando entrar e sair de um fundo quando quiser. Em terceiro lugar, temos o risco de vacância. O que seria isso? Não é garantido que todos os imóveis do fundo serão alugados, ou seja, caso haja dificuldade para encontrar locatários, a receita dos aluguéis será comprometida, afetando também o rendimento pago aos cotistas. E, em quarto lugar, risco de inadimplência. Também existe a possibilidade do locatório não pagar suas obrigações como locador, isto é, deixar de pagar o aluguel. Além da receita com o aluguel diminuir, a inadimplência pode gerar um custo jurídico extra ao fundo. A possibilidade de investir com segurança e rentabilidade é um grande atrativo dos fundos imobiliários. Mas, assim como todos os outros tipos de investimento, os fundos imobiliários também possuem uma série de riscos e particularidades para serem levadas em conta. O principal ponto nisso tudo é saber se os fundos imobiliários se encaixam dentro do seu perfil de investidor. Não saber avaliar se esse tipo de papel é interessante para a sua carteira pode atrapalhar o sucesso dos seus investimentos. Por isso, evite entrar em um fundo sem entender do que se trata e como está o panorama da economia no momento. Mas a pergunta que me fazem sempre: Renato, investir em fundos imobiliários ou em imóveis? Qual vale mais a pena? Bem, é uma coisa muito simples. Quando o assunto é crescer o patrimônio e garantir o futuro tranquilo, muitas pessoas buscam a alternativa mais cômoda, que seria a poupança, ou a mais tradicional, comprar imóveis. No entanto, já é mais do que sábio que deixar dinheiro na poupança não é a melhor ideia para vê-lo render muito. E eu já falei várias vezes sobre isso aqui no canal. Bem, e comprar uma casa ou um apartamento não é algo que se faça da noite para o dia. Para comprar um imóvel é exigido muito tempo para encontrar boas oportunidades, além do valor muito alto que é necessário. E, se você não possui um bom valor disponível para comprar um imóvel, será preciso te comprometer com um financiamento por meses ou até anos. Porém, mais do que ser muito mais simples de investir e ainda permitir ganhar dinheiro com resultados melhores que a renda fixa, os fundos imobiliários também apresentam outros benefícios, especialmente quando comparados à compra de um imóvel. Em resumo, entre as principais vantagens de investir em fundos imobiliários, podemos listar: são bem menos burocráticos que comprar um imóvel, as cotas com preço mais acessíveis do que uma parcela de um imóvel, investir em grandes empreendimentos e ter um gestor focado na performance positiva do fundo. Ainda temos que os rendimentos são isentos de imposto de renda, além de receber dividendos frequentemente, tendo a possibilidade de reinvestir esses dividendos em novas cotas. Em resumo, sobre fundos imobiliários é praticamente isso, mas é provável que você sinta muito interesse em começar a investir, mas muitas pessoas param por aí porque têm medo de seguir neste caminho por conta própria. Mas saiba que aqui no canal estaremos sempre ajudando quem passa por esse tipo de situação. Não fazemos recomendações, mas podemos tirar mais dúvidas caso tenha. E para isso, você só precisa fazer 3 coisas muito simples. Deixe seu like, se inscreva caso não for inscrito e ative o sininho de notificações, pois temos vídeos novos todas as quartas e aos domingos. Ah, e segue a gente lá no Instagram. Posto todos os dias dicas de investimentos e liberdade financeira. Bem, pessoal, é isso. Espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!